Então, a ideia nossa é, nesta parte aqui, nós tivemos o quê? Nós falamos de patologia geral, primeiro falamos das células, que as células tinham problemas, então você identificava os problemas das células por pigmento, ou depósitos intracelulares, ou edema da célula, que era a degeneração hidrópica. Depois nós falamos que as células podiam sofrer lesões, morrer por apoptose, morrer por necrose, morrer por morte mitótica, tinham vários tipos de morte das células. Na última aula, que foi a última aula? Reparação. Nós ensinamos que num organismo metazoário, quando as células morrem, pode haver a reparação do tecido local, dependendo do folheto de qual ele é originário. Por exemplo, se for um folheto ectodérmico ou endodérmico, ele tem que ser por contiguidade, certo? Ela não nada. Mas se for um folheto mesenquimal, você consegue que ela se transforme, vive entre si e forme reparações. Normalmente, o tecido é reparado com reconstituição ad integrum, se você consegue que as células voltem. Mas se não, a deposição da matriz extracelular, certo? Principalmente de colágeno, formando a cicatriz, que é a forma básica de reparação. E já começamos a comentar, neste momento, que havia uma coisa importante, que era a formação de vasos novos. E que, nesses organismos que nós estávamos comentando, nesses epitélios e tal, a primeira coisa que surgia era fazer vasos para recompor estas células mortas que você tinha colocado lá. Nesse momento, nós falamos dos vasos, e agora nós aumentamos para uma complexidade maior. Por exemplo, quais são os leucócitos que a barata tem? Vamos perguntar, a barata tem coração? Barata tem coração? Hã? É hemolim. Hemolim ela tem. Mas coração? Tem sim, tem um negócio que fica jogando hemolim de um lado para o outro, mas não tem vasos sanguíneos, como nós estamos colocados. As baratas, os insetos em geral, eles trabalham com só lavagem com hemolim. Não existe um vaso. E o polvo? O polvo é grande, né? O polvo dá para comer, é gostosinho, não é? Eu gosto do polvo, lula, polvo e tal. Eles têm vasos? Não. Os vasos começam a aparecer nos peixes, e os peixes foram muito bem sucedidos. E aí vem para nós. No nosso conceito, os vasos permitem que você distribua de maneira organizada por todo o corpo nutrientes e fatores de proteção para isso. Então, nós, os organismos superiores com vertebrados, em geral, nós trabalhamos como se fôssemos cidades, certo? Próximo. Onde o sangue corre pelas ruas ou vasos, certo? Próximo. As células endoteliais ficam nas portas das casas, então elas estão no vaso, elas são como a sua porteira, certo? Elas estão aqui e falando, Tom, olha que legal, você quer comida? Plof, plof, plof. Elas têm um sistema de transporte físico, que elas pegam a comida, jogam para a parede, que é a membrana basal, e aí a célula endotelial que ela traz come o produto. Tá bom? Próximo. E os tecidos que estão lá não veem a hemácia. O quê? Quer dizer que o neurônio não sabe o que é uma hemácia? Não sabe, nunca viu. A hemácia não passa a membrana basal. Não passa a célula endotelial. A célula endotelial está aqui, a hemácia conversa com a célula endotelial. Isso dá um sistema muito estranho, porque na realidade você tem um conjunto de coisas que tem que fluir, certo? E tudo, esta fluição, este desenvolvimento do sangue, certo? Depende de você ter uma célula que faz exatamente o que é para pegar daqui ou para lá. E esta célula, na realidade, é polarizada. O que é uma célula polarizada? Célula polarizada é a célula que sabe onde ela está. Então ela sabe, por exemplo, de que lado da porta ela está. Então, se ela pegar uma coisa deste espaço, ela fala, você não. E lá atrás, ela fala, ah não, você sim, passa para cá. E você passa para lá. Então essa polarização significa que ela sabe onde está. Próximo. Então, se vocês imaginarem uma cidade,
tudo que vocês vão entender, vão imaginar das cidades como um todo. Certo? Então, vamos imaginar, imaginem uma cidade pequena, então a sua pele toma uma picada de inseto, a cidade vai inchar, porque você tomou uma picada de inseto, mas é uma pequena cidadezinha, e rapidamente tudo vai se resolver daquele tamanho. Se for uma cidade que depende de uma estrada, por exemplo, uma cidade que só tem uma estrada chegando, consigo pensar uma assim, a gente já fez bastante estradas, mas imagina como era a Anchieta antes, só tinha Anchieta para ir para Santos. Se cai a Anchieta, nós não recebemos nada de Santos, certo? E se Santos também não recebe nada de nós. Se nós fornecemos a comida para Santos, todos os caras do porto vão morrer de fome. Tá? Então esse sistema de funcionar precisa estar funcionando perfeitamente. As estradas têm que ter elevados, ser mais bem organizadas, as maiores tem parede muscular e tal, e tem que ter uma bomba para gerenciar isso tudo, que faça o sangue correr por esse sistema. E esse sistema tem que distribuir para todo mundo. Então no final vai ter o último vaso, sempre vai ser aquela rua da vilinha, onde passa um vendedor de pão, de bicicleta, e entrega o pão para aquela mulher. Qual é o vendedor de bicicleta nosso? A hemácia. Então, o menor vaso do corpo é o capilar, onde passam hemácias. Ora, para fazer um capilar você não pode gastar muita coisa, porque senão você vai gastar muito. Então, ele só tem uma parede finíssima, uma célula endotelial. No máximo, um pelicito aguentando ele e uma membrana basal protegendo o resto do que está dentro do sangue. Próximo. Mais para frente, para frente. Esse aqui, vamos lá. Fator 12A. É o último desse aqui. Fator 13. Onde está o fator 12? Acabou? Para em cima. Esse aqui. O fator 12A ativa o plasminogênio, que é para inibir a própria formação a mais dele. As cascatas são autocompensadas. Próximo, vamos lá para a fibrinolite. Para frente, para frente, para frente. Então, as cascatas são compensadas, certo? Nós, para resolver esse problema e ajudar o organismo, nós desenvolvemos vários produtos comerciais que são importantes para comer coágulo, certo? Como a uroquinase, que é de uma bactéria, a streptoquinase, que é do Streptococcus, que tem a mesma função, comer esta parte. Elas pegam um plasminogênio, terminam em plasmina, e a plasmina vai lá e dissolve o tronco de fibrina. Tá bom? Então este princípio é o princípio básico do que nós temos. Nós temos um sistema de cascata que vai para frente. Um sistema que a próprio começo dele já começa a se autolimitar. E se der tudo certo, ele faz um tampão fibrino purulento, tapa o buraco e não deixa o sangue vazar. Por que nós não queremos que o sangue vaze? Porque o sangue tem que circular. E quanto nós temos de sangue? 7% do seu peso corporal. Mais ou menos. Então, se eu peso 60, eu tenho 4,2 kg de sangue. 50% de sangue é hemácia. Então eu tenho 2,1 kg de hemácia. E 0,1% é leucócito. Então eu tenho 2 gramas de leucócito. Por aí, pelo menos. 2 gramas. 1000 vezes menos. Pô, é só 2 gramas? No sangue. Eu tenho estocado. E é sempre assim que eu faço. Eu tenho estocado e uso. Por que eu falei isso aqui? Porque nós usamos isso aqui para resolver os problemas que acontecem na circulação do sangue. Mas antes de resolver os problemas, vamos conhecer uma outra molécula mais importante. Próximo. Aqui é o seguinte. Quando eu consumo o sangue, os fatores de coagulação, o paciente tem muito fator de coagulação. Quanto de fibrinogênio eu falei que tinha? 3 miligramas. O sistema de coagulação é para tapar pequenos vazamentos. Se você chegar na sua casa e tiver um vazamento enorme, se você tiver a caixa d'água, tudo lá e tal, você não consegue resolver com massa plástica.
Se tiver espalhado o vazamento, então, muito pior. Por quê? Porque você só tem 3 miligramas e acaba rápido. Então, por incrível que pareça, quando uma pessoa está coagulando demais, certo? Ela se torna incoagulada. A gente chama de coagulopatia de consumo. Ela deixa de ser capaz de coagular novamente. Ao deixar de ser capaz de coagular, nós temos que fazer uma coisa estranhíssima para tratá-la. Nós vamos dar um anticoagulante para ela. Então, o cara está sangrando porque está coagulando demais. Vocês entenderam por que ele sangra? Está coagulando demais? O paciente está coagulando demais. Ele está gastando o sistema de coagulação dele no corpo inteiro. Ele começa, inicialmente, coagulando bem. Como tem muito, acaba os fatores de coagulação. Quem vai produzir os fatores de coagulação? Quem produz coisa para nós? O fígado. O fígado não aguenta produzir. Aí o cara gastou os fatores de coagulação, ele vai coagular e coagula? Não, aí ele não coagula mais, ele se torna incoagulável. Ele gastou o fibrinogênio dele. Muito bom, mas o fígado continua fazendo. Para fazer, ele está sangrando, porque ele não coagula. Para ele parar o sangramento, você tem que dar heparina, que é um anticoagulante. Entenderam nada. Se você der heparina, que é um anticoagulante, o paciente vai parar de consumir os fatores de coagulação e o fígado vai repor esses fatores de coagulação que não estão sendo consumidos. Se você, imaginatoriamente, parar a fonte de sangramento, okay? Pode ser uma meningocócica, pode ser várias coisas diferentes, certo? Pode ser uma coagulação intramuscular disseminada. Quando você tirar o anticoagulante, ele vai ter fatores de coagulação para parar o sangramento. Porque você impediu o consumo dos fatores de coagulação antes disso. Então não é uma coisa para se fazer sozinho, você tem que tratar o doente. Mas é muito importante ter na cabeça que distúrbios de coagulação são frequentemente tratados, hemorragias desse tipo são tratadas com anticoagulante. Vai bater nos médicos por causa disso. O mecanismo é complexo de entender, mas basicamente, se você tiver um excesso de coagulação, você vai consumir o fibrinogênio que você quer que o fígado reponha. Então você tem que inibir a trombina, o fator 5, esse. Você vai usar a heparina. Por que ela vai inibir tudo isso? Porque ela é um inibidor de serina protease. Porque todas aquelas enzimas são parentes entre si. E a heparina, que é na realidade um polissacarídeo sulfatado, consegue parar o processo. Tá bom? Bom, é estranho falar isso para vocês. Eu também, quando eu entrei na faculdade, quando eu estava no 6º ano, que a gente usava isso para tratar, a gente olhava e falava, não, a anticoagulação é só para os casos em que o cara está com embolia, que vocês vão ver daqui para frente. Mas, na realidade, também serve para sangramento. Que coisa estranha. Próximo. Aqui, é esse aqui. Hemofilia é falta deste fator. As mulheres têm 2 genes bons desse aqui. Nós homens temos um só. Então, os homens hemofílicos se ferram muito fácil, porque este é o gene que é ferrado. Tá bom? Ok? Muito bem. Bom, falei da coagulação, agora eu vou falar das coisas que acontecem macroscopicamente no vaso sanguíneo. Eu posso ter vários problemas naquela cidade que não são só de coagulação. Esse aqui não são de coagulação. São as coisas relacionadas aos fenômenos vasculares. Muito bom. Qual é a coisa principal? Primeira coisa é nomenclatura. Isquemia é quando chega pouco sangue. Então, é restrição parcial do fluxo sanguíneo a um órgão, área de um órgão. Há sofrimento celular, com degeneração hidrópica, tal, mas não há necrose. Um tecido isquêmico está sofrendo, mas não morreu. Certo?
ele pode ser feito por trombose parcial do vaso, pode ser feito por qualquer problema de espasmo, o vaso apertou, né? Você deu uma notícia errada, um espasmo do vaso, certo? Por epinefrina, uma coisa assim, e ele fica parado naquele pedaço de tempo. Depois, se demorar um tempo, ele vai voltar. Pode ser um trombo que obstruiu o vaso, mas a circulação não é terminal. Então você imagina, tem Santos, estourou a Imigrantes, mas a via Anchieta fica funcionando. Santos está lá capenga, certo? Aí você precisa do sistema fibrinolítico para digerir a confusão da via Anchieta, da Imigrantes, para fazer o fluxo. Quando você faz o fluxo, tem uma demanda de carga para subir a serra, grande e tal, que são os fatores de oxidação da síndrome de reperfusão, que dão trombada, batem e tal, e matam um pouco daquelas células que foram reperfundidas. Ok? Isso é uma coisa. Embolia é quando eu tenho um acidente de tráfego. Então eu estou lá, em algum lugar do corpo formou um êmbolo. Por quê? Porque o sangue andou devagar, porque as plaquetas se ativaram lá e tal. Esse êmbolo soltou, migrou e entupiu um vazão. Numa circulação terminal. Só tem aquela estrada. Aí você vai ter um monte de casas que vão arrebentar, que nem o furacão que está passando no Oklahoma, matou um monte de gente, e vai ter um monte de casa perto que vai sofrer por causa que está perto da confusão. Não vai morrer, mas vai sofrer. Então, toda embolia tem uma área morta e uma área isquêmica. Tá bom? E, finalmente, a trombose. Desculpa, a embolia pode ser, aí as causas de embolia são gozadas, né? Pode ser trombótica, que é quando é um trombo sanguíneo, um êmbolo, coisa. Pode ser gordurosa. Nós temos gordura em várias partes do corpo, principalmente dentro dos ossos. Então, quando eu quebro o fêmur, eu posso ter uma saída de uma gota de óleo que vai dar uma embolia gordurosa. Tá? Quando a gente mata com ar na veia, a gente faz uma embolia gasosa. É igualzinho aquele cara que está lá no fundo do mar, certo? Volta para cima, aí o gás expande, forma um monte de bolha nele e ele morre por embolia gasosa. Por isso tem que subir devagar quando está no fundo do mar. Tá? Pode ser que uma bactéria cresceu e formou uma grande colônia bacteriana num corpo estranho, ou no coração, em alguns lugares. Tem que lembrar que o sangue é um lugar de transporte, não é um lugar de combate. Então as células do sangue estão sempre desativadas. Então no sangue pode crescer alguma coisa. E aí cresce e forma um coágulo de fibrina, e esse coágulo séptico vai e estraga. Vai fazer uma embolia. E às vezes você toma um tiro no seu pulmão e a sua bala está parada em um lugar tranquilo, mas de repente ela cai na circulação e mecanicamente vai lá e entope. Olha, corpo estranho. Corpo estranho funciona para embolia também. Principalmente quando os caras fazem besteira, injetam coisas estranhas na veia. Por exemplo, se você injetar comida na veia do paciente, ele vai morrer por corpo estranho. Lembra da enfermeira destacada que deu comida na veia da criança? Certo? Não, foi comida? Óleo. Não foi óleo. Foi um negócio. Mas foi uma porcaria dessa. Tá? Então, embolia é isso aqui. Lógico que essa aqui nós consertamos e essas aqui nem tanto. Bom, trombose já é o comprometimento do vaso mesmo. Você está arrebentando o vaso de alguma forma específica. A trombose é um pouco mais complexa, porque vai levar, e eu vou explicar para vocês na arteriosclerose mais para frente, uma outra aula, que tem uma confusão do como que se você compara com a estrutura da parede do vaso. Mas a trombose é a formação de um trombo parcialmente no sangue. Pode levar a isquemia, pode levar a obstrução completa, mas seja como for, é muito mais difícil de trabalhar. Tá? Ele depende de uma lesão vascular local, trauma ou êmbolo, pode ser de uma lesão subjacente à arteriosclerose e pode ser decorrente de infecções de vaso, como sífilis. Sífilis é uma doença que dá a ruptura dos vasos, que é o treponema come a superfície dos vasos. E finalmente, aqui está escrito CIVD, ou coagulação intravascular disseminada, é o comprometimento sistêmico das células endoteliais, resultando em múltiplos êmbolos e que acontece em duas condições estranhas. Meningite meningocócica, que mata em 6 horas, certo? Porque as células endoteliais são poucas no corpo e o sistema de coagulação é falho. Ok? E em acidentes hipotrópicos, que quando cai o pé do carro, a jararaca pica a perna do carro
e o cara perde a perna porque ele tem uma coagulação intravascular ali. Tá bom? Próximo. Bom, eu escolhi mostrar alguns exemplos de embolias e trombose para vocês entenderem como é que funciona. Então, a primeira embolia, que é a mais simples de entender, é a embolia do cara que viaja de avião, certo? E fica sentado 12 horas seguidas, se for para o Japão 24, certo? No mesmo lugar, com a perna dobrada, numa cadeira pequenininha, sentada com uma mulher gorda de um lado, certo? E do outro lado, com uma criança no colo, não é assim? Esse é o padrão titular. E ele, para decidir, ele decide na janelinha do avião, que ele é gordo. A janelinha do avião, no avião não se vê nada na janelinha. A janelinha é longe, não dá para ver nada. Então nunca vá na janelinha. A janelinha, só que acorda ele lá do lado, porque eu não gosto de ver gente dormindo na minha. Acorda ele. Bom dia, vai dormir. Já vem pro fundo para dormir na minha sacanagem. Certo? Muito bem. Aí você sai, você fica com a perna dobrada, o sangue acumula e forma um trombo aqui, porque as veias têm fluxo mais lento. Então as plaquetas podem ativar e vão dar um trombo aqui. Quando você sai do avião, você vai embora, vai para casa. No dia seguinte, a plasmina começou a comer o seu trombo aqui, e aí ele solta daqui, vai nadando e entope o seu pulmão. Você fica só com meio pulmão. Aí você morre. Não, meio pulmão dá bem. Dá para ir no hospital, tá? Vai ter um infarto de pulmão, que é esse aqui, um infarto de pulmão, certo? Vai morrer um pedaço do seu pulmão, mas você não vai morrer. Só vai morrer 1 a cada 100 mil, 2 a cada 100 mil viajantes aéreos. Ah, mas morre de outra coisa, o avião cai, tem um monte de coisa, então não tem problema. Certo? Se você pode tentar dissolver o coágulo. Como você dissolveria o coágulo? A plasmina, dissolvedor, drogas fibrinolíticas. E aí então tem uma droga fibrinolítica, você injeta na veia do cara, ela corre o coágulo e o pulmão volta, se não morrer. Se você demorar muito, morreu. Aí não vai adiantar nada. E a área isquêmica ainda vai tomar a reperfusão. Então, revascularização só se for life-saving, ou seja, para salvar a vida do paciente. Mas se o cara está se compensando, deixa a via natural, que é mais segura. Tá bom? Muito bem. Próximo. Bom, alguns lugares têm circulação terminal e são mais importantes. Então, todos nós aqui sabemos que qual é o risco de morrer. Você chega lá e diz, eu tive um infarto e morri. O que é o infarto? O infarto decorre porque o coração tem artérias terminais. Ele só tem artéria terminal. Então, aqui está a aorta, onde o sangue sai do coração. Gozado, né? O coração tem vaso para adobar o coração mesmo. Então, o coração está aqui, ele está batendo aqui, é essa parte aqui. Vai mandar o sangue para cá. Na base da válvula aórtica saem as coronárias, que geralmente são duas, ó, uma e outra. E elas são terminais, ó, ninguém conversa uma com a outra, certo? Então, esta aqui, que é a diafragmática, a coronária direita, certo? Ela te dá uma chance de sobreviver. Mas a coronária esquerda é muito grande, olha lá, ela é a maior parte, olha lá. Eu falei errado, coronária direita e coronária esquerda, tanto faz. Uma das duas é muito grande, certo? Uma das duas é muito grande. Quando ela se entope, o cara é papuf. Quando ela é esparta, papuf. Por quê? Porque o sangue do coração bate 60 vezes por minuto. Preciso de hemácia para me dar oxigênio. Preciso de glicose, preciso de tudo. O que você não me der, eu morro. Eu mato você, eu paro. Tá? Então, o que acontece? Geralmente, a gente tem um ótimo coração e esse coração vai tendo trombose com placas ateromatosas. Certo? Essas placas vão andando. E aí, alguma desses ramos menores, às vezes infartam. Quando infartam, o que acontece? Vai morrer uma parte do coração. Então, tem uma parte morta, tem uma parte de músculo viva, tem uma parte de músculo morto. Só que, veja, não tem nada aqui. Ele morreu porque faltou sangue. Então, vai vir aquele sistema de coagulação extrínseco e vai substituir isto aqui por tecido fibroso. Você vai ter um coração que vai ficar dilatado, certo? E vai funcionar mal porque tem uma parte que não é músculo. O que tem no lugar?
tecido de reparação. Qual tecido de reparação? A mesma porcaria de sempre, colágeno. Que é isso aqui, cimento. Cimento não funciona. Tá bom? Isso é para o coração. Tem algum outro órgão que tem parecido com a gente que pode sofrer embolia? Todos podem sofrer embolia. Vai tudo depender das características. Eu usei o coração porque o coração tem uma garantia de que é tudo terminal. Ok? Os outros órgãos mais importantes, próximo slide, que é o cérebro, o que eles fazem? Eles fazem um sistema de comunicação. Para quê? Para que se uma artéria entupir, o caminho fica assim. É como você chegar e falar, ó, eu vou para o Rio de Janeiro. Você pode ir pela Dutra, pode ir pela Rio Santos, pode ir por outra coisa. Você tem várias alternativas e todas chegam no Rio de Janeiro, todas voltam e tal. Então, no coração, no cérebro, na base do cérebro, nós temos as duas carótidas, aqui são as duas vertebrais, e elas formam um polígono que tem artérias comunicantes e tudo mais, que irriga o tronco cerebral, vem para cá, cerebelo, para lá. Então, ou seja, nós tomamos um maior cuidado para o cérebro não embatocar com bobagem de embolia. Ele tem múltiplas alternativas. Ainda assim, o cérebro tem mania de se ferrar. Certo? Como é que ele se ferra? Bom, o êmbolo vai entupir esta arterinha que acabou de ser terminal. Tá vendo? Essa aqui é terminal. Então ele vai entupir essa aqui, é cerebral média. Foi isso que eu falei? Aí paralisa esse braço, porque quebrou o controle dele. O cara morre? Não. Porque o resto foi preservado. Certo? Na cerebral média, para tudo. Na cerebral anterior, que é essa aqui, ó. Certo? Daqui pra cá, o cara perde um pouco o braço, mas a perna fica boa. Então ele chama de isquêmico transitório. Tal. Tem vários nomes que são, mas basicamente o cara vai perder a área do cérebro que foi lesada. E sempre vai ser uma lesão grave inicial que vai melhorar depois. Quando? Depende do que você lesou. Ok? Então, por exemplo, esse cara aqui teve uma ruptura de que artéria? Olha lá, pessoal. Certo? O cerebelo dele está aqui, ó. Certo? É essa aqui, ó. Perdeu essa parte do cérebro. Mas isso é importante? Médio, médio. Dá para viver bem? Dá. Capaz até dá para dirigir. Esse aqui. Ah, o cérebro substitui com o quê? Com água. Líquido. Está dentro da caixa, né? Botar líquido não tem problema, né? Entendeu? O cérebro não pode fibrosar. Então tem filtração vazio. Líquido, fisiológico. Tá? Aqui uma macroscopia. Dá para ver bem que esse aqui está vermelhinho. Não dá? Dá para ver bem que esse aqui está vermelhinho. E dá para ver bem que esse aqui está branquinho, não tá? Por que está branquinho? Acabou de chegar sangue. Parou de chegar sangue e ele sofreu uma embolia. Muito bem. Às vezes, o vaso se rompe porque está com excesso de pressão. Aí tem uma hemorragia. Aí é esse aqui, que é uma hemorragia cerebral. Ou AVCH. Tá? Então, a AVCI, bom prognóstico. A AVCH, mau prognóstico. Porém, a AVCH, você concorda? Eu posso abrir o coco do cara e tirar aquele coágulo. Então, se for agudo, tem mais intervenção do que no aqui. Vocês entenderam? Então, esse teve o princípio da aula de hoje. Certo? Ah, tem uma outra coisa chata. Quando você tem esse aqui, se você falar, vou parar o coágulo aqui, certo? O branco pode ficar vermelho. Isso é comum. Às vezes o médico chega e fala, vou dar uma heparina para quebrar o gás do cara, para o cara não embolizar para outra área, né? Aí o cara vira vermelho. Então, a gente tem que pensar muito no que fazer corretamente.
Qual que é a melhor coisa para fazer? Tratar a hipertensão arterial, né? Tratar a hipertensão arterial, não deixar ninguém sangrar por excesso de pressão. Tá bom? Muito bem.